Glória a Deus. Vamos orar, aproveitar esse momento gostoso de adoração. Eu quero te convidar a fechar seus olhos mais uma vez. Não porque há poder em fechar os olhos, mas é para que você se desconecte do ambiente onde você está e se conecte com o Senhor. Amém? Senhor, nós estamos aqui para declarar que nós amamos o Senhor. Nós estamos aqui para dizer que nós te pertencemos e o Senhor tem liberdade de transformar as nossas vidas. Por isso nós nos entregamos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos ajude a confiar no Senhor a cada dia mais. Para isso, Senhor, nós precisamos ter intimidade contigo. E para que essa intimidade aconteça, nós queremos arrancar fora o abismo entre nós e o Senhor, que a tua palavra diz que se chama pecado. Deus nos perdoa dos nossos pecados. Nós queremos declarar que nós não aceitamos mais eles nas nossas vidas. Declaramos para o mundo espiritual que o pecado, que Satanás e sua hierarquia maligna não tem liberdade mais nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa mente agora está cativa em obediência a Cristo Jesus. Nós declaramos que as nossas vidas são instrumentos do Senhor para a transformação de outras vidas. No nome precioso e poderoso de Jesus, fica conosco, que nós possamos prestar esse culto ao Senhor, de maneira que seja agradável a Ti. Por isso nós temos essa preocupação, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos lave, que o Senhor transforme as nossas vidas por completo. Nós oramos, Paizinho querido, declarando essas verdades espirituais, crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A esse Deus que criou os céus, o universo e tudo que nele há, esse Deus nós convidamos para entrar na nossa vida. Um Deus que não é um Deus lugarizado, que fica dentro de um templo. É um Deus poderoso que governa e rege, sustenta e coordena o universo. Esse Deus que tem interesse pessoal em cada um de nós, é que nós nos curvamos agora. O Deus trino e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor, nós entregamos também diante do Senhor os enfermos, pedindo ao Senhor que os cure, os enlutados, que o Senhor visite cada um deles agora, trazendo conforto, consolo à alma deles. Pedimos a Ti em favor daqueles que estão angustiados por dificuldade financeira, que o Senhor esteja indo de encontro a cada um deles, no nome de Jesus. Cuida deles, Pai. Cuida deles, Senhor. No nome de Jesus. Que o Senhor esteja também indo de encontro a essas casas que têm confusões, que têm divisão, que têm briga, que têm discórdia. Senhor, visite essas casas agora, que elas sejam harmoniosas, pois nós mandamos embora agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de confusão, de briga, de discussão, em nome de Jesus. E o Senhor possa reinar com a Tua paz, que excede todo entendimento, sobre cada lar. E por falar em lar, uma vez que nós estamos aqui em família, nós pedimos ao Senhor que toma a nossa vida agora nas Tuas mãos, de forma que ela seja um campo frutífero para a Tua palavra. Que o Senhor possa nos alcançar e gerar em nós uma transformação poderosa, ouvindo essa palavra, Pai, que o Senhor tem preparado para a gente. O Senhor tem liberdade de falar conosco e nos orientar, e nos exortar, e nos direcionar para alcançar o propósito, o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Amém. Chama o Arley para mim amanhã para resolver isso. Não deixa passar de amanhã não, por favor. Queridos, nós precisamos estar atentos. Nós temos um privilégio de estar nessa série de mensagens sobre santidade. Diante de tantas coisas que nós temos passado, vivido e experimentado, nós temos o privilégio de ouvir Deus falar com a gente através da palavra dele.
E esse mês é maravilhoso. Esse mês é o reset do reset, é o recomeço do recomeço. Santidade. É algo que a gente toma consciência a cada dia, a cada ato, a cada atitude, a cada comportamento. Como assim, pastor? É sério. Sabe quando você faz algo pela primeira vez e aí vem uma voz e diz para você: eu acho que não está bom o que você fez, o que você falou. É a voz do Espírito Santo falando com você. Aí é a hora de você entender que, primeiro, Deus te ama. Ele parou tudo para falar com você. É ou não é? Ele poderia deixar você ir a passos largos para onde você está indo. Mas ele diz: é hora de parar e consertar. Imagina você indo para Brasília. Aí você pega o caminho de ir para São Paulo. Para nós que estamos em Minas, não faz sentido. A gente pode até ir, mas vai dar uma volta. É ou não é? E é assim, eu e você querendo ir para o céu e fazendo um monte de coisa que não leva você para lá. E aí o Espírito Santo vem e fala com você: querido, esse não é o caminho. E aí você faz de conta, você achou que ia fazer, faz o que o Espírito Santo falou, né? Mas não é. Sabe o que eu e você fazemos? Faz justamente o que a gente estava fazendo e aumenta a pressão. Aumenta a intensidade de fazer. Que? É isso. Aí vem aquela angústia, vem aquele sofrimento por saber que está fazendo algo errado e não dá conta de parar de fazer. Mas por quê? A gente não desconectou das pessoas, não desconectou, não saiu do grupo do WhatsApp que chega aquele tanto de lixo, não parou de assistir A ou B, não parou de frequentar tais lugares. Aí como é que você quer ficar livre? Não tem jeito. Você precisa, se o Espírito Santo falou com você para deixar de fazer algo e você está tendo dificuldade, busque ele para dizer para você quem é que você precisa de tirar da sua vida, ou o que é que você precisa tirar da sua vida para você seguir adiante, para você não ficar mais embaraçado com essas coisas. Entende isso? E essa série de mensagens aqui é sobre isso. Se prepara, porque Deus quer te levar para um outro nível, o nível dele. Não sou eu que estou dizendo isso. Ele diz o seguinte: ei, sede santos, por quê? Eu sou santo. Uau! Quem quer subir de nível, no nível do Senhor? Todos nós. Todos nós. Sabe por quê? Porque Ele nos criou para ser imagem e semelhança dEle. Então, hoje eu tenho a alegria de estar aqui, o pastor Jason, é um dos pastores da unidade. Pode vir, pastor, por favor, para estar com a gente. Ele está aqui hoje com a gente, vai trazer a palavra para a gente. É um dos pastores aqui que lutam pela unidade dos pastores aqui na nossa cidade, na nossa região. É alguém que está trabalhando nesse sentido também. E aqui na família, pelo menos uma quarta-feira, um culto oficial nosso, nós fazemos isso de maneira prática. A gente convida alguém para estar aqui para ministrar com a gente. A gente é uma família, a noiva que o Senhor Jesus vai vir buscar, ela não habita aqui nessas quatro paredes, ela ocupa a face da terra. Nós só moramos em quartos diferentes. É ou não é? Nós só somos parte de um corpo. E tem dedão que eu não conheço até hoje. E eu acho que eu vou partir para a glória sem conhecer. Tem fio de cabelo, que não são esses que estão faltando, mas os que fazem parte da noiva que eu não vou conhecer. Eu só vou conhecê-la na eternidade, talvez. Sabe o que eu estou querendo dizer? É exatamente isso. Que mesmo em lugares diferentes, nós somos o corpo de Cristo. E enquanto eu não entender isso,
eu vou ficar preocupado com o que a outra igreja está fazendo, o que eu não estou fazendo. Eu estou preocupado com gente saindo daqui, da minha igreja, e indo para a igreja dos outros. Se eu estou entendendo que é no reino, ele só está indo em quarto diferente, mas está no mesmo lugar. Da mesma forma que outros vão vir aqui e vão se conectar e vão ficar aqui por um período de tempo. A hora que eles tiverem uma demanda que não está sendo atendida, que eles vão para outro lugar e vão ser cuidados e alimentados lá, naquilo que eles precisam. É isso. Se um dedão está inflamado, ele vai procurar cura para ele. Ele não vai ficar lá inflamado, é ou não é? Porque senão dá gangrena e, amputa. E a gente não precisa disso. Nós temos que nos cuidar, nos valorizar e nos amar. Está precisando de remédio? Vai buscar cuidado, meu filho. Vai buscar cuidado, minha filha. No nome de Jesus. E para provar tudo isso, para nós conscientizarmos isso, dessa harmonia que o corpo tem, a família, pelo menos um culto oficial. Tem alguém aqui todo mês para nos lembrar que nós não somos paredes. Nós, igreja, somos pessoas. E a gente precisa se relacionar. A gente precisa ver como é que é o corpo. Não é assim? Vamos orar por ele? Para a pastora Graça, pastor Geraldo também, que nos cederam, né? Ele para estar aqui hoje. Senhor, eu quero colocar a vida do teu filho, a família dele, também os líderes dele, Senhor, nas tuas mãos, aquela cidade ali em Santo Antônio dos Campos, a nossa conhecida Ermida, que o Senhor esteja usando o teu filho para alcançar não só ali, mas através da internet, através de outros meios, o Senhor possa alcançar milhares de vidas, Pai, através da vida do teu filho, através do ministério do teu filho, através do ministério dos pastores, líderes dele, ó Deus, no nome de Jesus. Nós colocamos não só ele, não só a família dele, mas todos os teus filhos espalhados sobre a face da terra, pedindo ao Senhor que derrame algo, um vinho novo sobre nós, nos empodera e faz de nós alguém que vai transbordar na vida desses que ainda não te conhecem. Só aqui na nossa região são 240 mil pessoas. Na nossa cidade, nós precisamos alcançá-los, Pai. Nós entendemos que precisamos alcançar. Nós pedimos ao Senhor que faça através de nós. Nós pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais para ver como o Senhor os vê, como alguém que está em sofrimento, a passos largos para o inferno. É uma vida sem o Senhor para a eternidade. Nos ajuda a entendê-los e a enxergá-los assim. E isso possa nos constranger a derramar do teu amor na vida deles. Então eu oro por cada pastor, por cada líder de célula, eu oro por cada célula, por cada igreja, por cada obreiro leigo, cada missionário, cada vocacionado, cada seminarista, por cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão debaixo da nossa influência espiritual nessa cidade, para que o Senhor nos dê fome e sede de almas salvas para o Senhor. Coloca isso queimando no nosso coração. Sabe para quê, Senhor? Porque assim nós vamos estar sendo constrangidos a fazer com excelência, que seja limpar o chão, o banheiro da igreja, que seja trazer a palavra, seja fazer uma transmissão online, seja o que for, nós possamos ser constrangidos pelo amor que o Senhor tem aos perdidos, a fazer com excelência, fazer o nosso melhor. Em nome de Jesus, Paizinho querido, eu oro pelo teu filho, clamando ao Senhor que fale conosco e nos conduza em santidade, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja bem-vindo, querido. Graça e paz, irmãos. Boa noite com alegria. Quem está feliz nessa noite? Como é que glorifica a Deus aqui na Igreja Batista da Família? Perguntar de novo, hein? Como é que glorifica a Deus aqui na Igreja Batista da Família? Aleluia!
Quando eu era criança, a minha mãe tinha um disco de vinil. Quando ela acordava de manhã, ela colocava o disco de vinil para arrumar a casa e a gente tinha que acordar ouvindo os louvores. E tinha um louvor que ela cantava junto que dizia assim: é o povo mais feliz da terra. É o povo mais feliz da terra. Essa gente chamada crente é o povo mais feliz da terra. Tem alguém crente aqui nessa noite? Aleluia. Glorifico a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Mateus, pelo ministério, por estas portas abertas aqui nesta região, por termos a oportunidade de nos conectar com vocês cada vez mais. Nós estamos ali em Ermida. Quem conhece Ermida aí? Amém? Nosso cantinho ali está crescendo, né? Era tão pequenininho, está ficando grande. Vocês estão convidados a ir lá depois também para conhecer a igreja, fazer uma caravana aí com o pastor Mateus, para a gente dar glória a Deus ali também. Amém? Pastor Geraldo, pastora Graça estão lá com o pastor Clodeci. Eu queria que a minha esposa viesse com o meu filho, mas não tivemos, foi corrido, mas o Senhor está no controle e nós viemos compartilhar com os irmãos. Quem trouxe Bíblia nessa noite? Eu quero convidar você a abrir comigo a primeira carta de Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. O tema, santidade, não muito falado nos nossos dias, mas louvado seja Deus, queimou no coração do pastor para que fosse ministrado aí nesse mês, e creio que seremos edificados juntos, amém? O pastor Mateus já citou o versículo que eu vou ler aqui hoje, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, obrigado por essa noite. Eu oro também te glorificando pela tua palavra e peço ao Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra em nossos corações. Unge, Senhor, os ouvidos daqueles que ouvem a tua palavra e também a boca daquele que fala, e que o teu nome hoje seja glorificado em nome de Jesus. Todos os irmãos aqui, se não a maioria, conhecem a história de Adão e Eva. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu um local específico para que a criação dele morasse, vivesse, habitasse. Esse local foi chamado de jardim, e ele foi plantado em um lugar que ele chamou de Éden. Ficou conhecido de Jardim no Éden, ou Jardim do Éden. Interessante que, embora Deus tivesse criado todo o planeta Terra, Deus separou um lugar perto do rio Tigre e Eufrates, que hoje nós sabemos que é próximo à região do Iraque, e naquela região Deus plantou um jardim extraordinário para que o homem e a mulher morassem nele. Adão e Eva não conheceram a Europa, a Austrália, a África, a América do Norte nem a América do Sul. Eles ficaram naquela região seguros, no Jardim do Éden. Aquele lugar era especial porque Deus fazia com que a sua presença se manifestasse naquele lugar. No jardim não tinha morte, não havia envelhecimento. No jardim não havia suor do corpo para plantar ou para colher alguma coisa. O jardim era um paraíso. Mas o diabo conseguiu sujar aquele lugar com o pecado. E por causa da sujeira, o homem se sujou junto com a mulher,
e foi expulso do jardim. Deus, na sua infinita sabedoria, escondeu o jardim e a árvore da vida que estava dentro do jardim. Ninguém sabe onde está o jardim, Deus o guarda com uma espada flamejante, ele o protege, ele não deixa com que ninguém chegue nessa dimensão, mas ele permitiu que o homem vivesse no planeta que ele criou. Agora então, o homem sai daquele ambiente protegido e vai viver ao léu. Assim começa a história da humanidade. O homem que antigamente era puro, vivia em um ambiente puro, ao lado de um Deus, como muita gente diz. Você pode chegar perto de um amigo, de um cristão, de um irmão da igreja e dizer, você é santo? Ele diz, eu não, eu erro todo dia. E há um conceito errado dentro do cristianismo, de que santo é quem não erra. Mas a expressão santo dentro do hebraico não significa perfeito, significa separado. Se você está cuidando do almoço e de repente percebe que o feijão não está cozido, você tem que pegar o feijão e limpar o feijão, se é que você compra um feijão um pouco mais barato, e você precisa tirar a sujeira dele, e em alguns casos você encontra até grãos de milho naquele feijão. E o que você faz? Você separa os grãos de feijão que são limpos, que estão prontos, e tira a sujeira e joga fora. O que você fez com o feijão? Você santificou o feijão. Santidade significa separação. Quando Deus criou o homem, Ele o criou santo, Ele o criou separado, porque Deus é santo, Deus é separado, mas por causa do pecado, o homem se separou de Deus, porque aqui existe um paradoxo. A santidade separa o homem do mundo, mas o pecado separa o homem de Deus. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que embora a humanidade tenha saído do local de santidade, Deus estabeleceu um projeto para que a santidade voltasse a ser algo real, possível, mesmo que parecesse impossível. Nessa noite, nós estamos reunidos porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós estamos santificados pela fé no nome do nosso Senhor Jesus. Tem algum santo aqui nessa noite? Certa vez uma mulher estava limpando a igreja cristã, e uma outra mulher que conhecia outra igreja cristã, que tinham vários santos na parede, ela chegou e entrou na igreja já no início do culto, não tinha ninguém, a irmã ainda estava limpando o salão, aquela pessoa sentou no salão, ficou olhando para as paredes, e ela não aguentou e perguntou para a irmã, deixa eu perguntar para você, a igreja de vocês não tem santo? A irmã deu um sorriso, com muito amor e sabedoria, ela disse, tem. Eles começam a chegar mais ou menos ali para 7h30, para glorificar a Deus. Deixa eu perguntar, essa igreja aqui tem santo? E você está aqui hoje porque você foi chamado por um Deus santo para ser parecido com Ele. Por isso Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Há um conceito de que santo é quem é perfeito. Mas se fosse assim, a igreja não seria uma igreja de santos. A igreja é uma igreja de homens e mulheres imperfeitos, mas que através do sangue de Jesus foram santificados, e dia após dia são aperfeiçoados pela sua palavra. Eu e você não podemos bater no peito e dizer, eu sou perfeito, eu não erro, não, mas podemos sim dizer, eu sou santo, porque o meu Jesus morreu na cruz e derramou um sangue inocente, para que eu pudesse alcançar essa santidade que eu não mereço, mas que Deus me faz santo. No Antigo Testamento, por causa da santidade perdida do homem, Deus estabeleceu uma regra. Para que o homem vivesse períodos de santidade, ele deveria matar um animal. Na maioria das vezes um cordeiro, uma pombinha, um bode, um touro, ou qualquer um outro que a lei prescrevesse. Mas o sangue de touros e de bodes, conforme o escritor aos Hebreus disse, não tinha a capacidade de limpar, de arrancar o pecado do povo. Ele somente cobria o pecado. É como se você tivesse uma sujeira no chão
e você vai lá e joga um carpete por cima. Não limpa. Mas o sangue do Cordeiro de Deus, João o Batista, quando estava no Rio Jordão, ele viu Jesus e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira, que o quê? Que o quê? Jesus não cobre pecados, Jesus tira pecado, ele é o único capaz de tirar pecado. A Bíblia diz que ele tem a condição de limpar a mancha mais poderosa do mundo, que é o pecado. Sabia que manchas de sangue são tão fortes que em alguns casos a polícia americana usa refrigerante para arrancar do asfalto? É necessário algumas vezes usar até soda cáustica para arrancar a mancha do sangue. Quando o sangue cai em algum cenário de crime, se o criminoso não for muito bem preparado para limpar o sangue com um elemento químico, ele pode ser pego rapidamente por um investigador experiente, porque o sangue marca. Quando o sangue é derramado na terra, inclusive no mundo espiritual, diz a palavra que o sangue clama. O sangue de Abel clama. Mas existe um sangue que foi vertido na cruz, que clama mais alto do que o sangue de Abel. Por quê? Porque dentro da história da humanidade, o homem mais santo da Bíblia que morreu foi Abel. Porque ele não tinha feito nada de errado, mas ele morreu. Depois de Abel, ninguém era tão puro como ele, por isso o sangue de Abel clamava por justiça. Quando Jesus vem e derrama o sangue dele, surge um sangue mais puro do que o sangue de Abel. E agora o sangue de Jesus não clama por justiça, ele clama por justificação, que é diferente. Jesus não é justiceiro, Jesus é advogado, e ele vem para tirar eu e você do crime que nós cometemos e dizer: você pode ter a absolvição da sua pena, porque através do preço que eu paguei, você pode viver uma vida santa por causa do meu sangue puro que eu derramei em favor de você. Você crê nisso? A Bíblia é um livro extraordinário, e existem alguns assuntos na Bíblia que são pouco tratados e pouco compreendidos. Um deles é esse, a santidade. O que faz você ir para o céu? Não é o dinheiro que você dá, não é o culto que você frequenta, não é o cabelo que você tem comprido ou curto, mas é o fato de você crer que Jesus morreu na cruz por você, e crer que o sangue que ele derramou é suficiente para tirar o seu pecado. Por pior que ele tenha sido, o seu pecado pode ser apagado com o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Deus mesmo disse: ainda que os vossos pecados fossem vermelhos como o carmesim, ele disse assim, eu, o Senhor, posso torná-los tão brancos como a lã, brancos como a neve. E nós até cantamos: alvos mais que a neve, alvos mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve nós somos. Bendito seja Deus. Você pode dar um glória a Deus por esse sangue do Cordeiro que foi derramado por você. Mas todos os dias nós devemos ser exortados a vivermos em santidade. Há uma dificuldade também em usar a palavra exortação. Exortação não é usar palavras grossas ou sem educação. Às vezes o pregador confunde exortar com gritar, exortar com agir com falta de cuidado nas palavras. Não, exortar é instruir, é corrigir para que alguém volte para o caminho. A palavra de Deus nos exorta todos os dias. O escritor do Salmo 23 diz que o Senhor é o pastor dele, e que a vara e o cajado dele o consola. No original ele poderia dizer exorta, porque a vara que o pastor usava era para de vez em quando dar uma varada na ovelha e a puxar para que ela não fuja, mas não é para matar, é para trazer de volta para o aprisco. E o cajado ele puxava como o cabo de um guarda-chuva, pelo pescoço, como quem diz: você não pode fugir daqui, porque diante da minha presença, do pastor, você tem segurança. Deixa eu perguntar, tem alguma ovelha aqui hoje ao redor do bom pastor, aqui nessa igreja? Não fuja do aprisco. Fala para o seu irmão: não fuja do aprisco. A Bíblia vai dizer que
Pedro, vai escrever uma carta falando sobre a santidade. Lá no Éden, o homem perdeu a santidade. Mas lá no Getsêmani, Jesus orou e ele suou gotas de sangue. Ele suou porque a pressão psicológica dele era tão grande que houve um derrame capilar em Jesus. Isso acontece quando alguém está passando por um pânico muito profundo e o corpo dele não consegue segurar a pressão sanguínea e ele então soa sangue. É muito raro, mas acontece. Jesus estava tão pressionado psicologicamente que ele disse assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas sabe, meus irmãos, não era possível, porque não tinha outro jeito. Aquele pecado que manchou a humanidade lá no Éden, ele manchou todas as gerações. Ele manchou as gerações até Noé, ao ponto que Deus teve que destruir a terra. Noé teve 3 filhos, esses filhos não foram suficientemente santos, e também o pecado arrastou-se por toda a humanidade até chegar nos dias de Jesus. A Bíblia vai dizer, e o profeta Isaías escreve, que o povo estava numa condição tão pecaminosa que eles moravam em trevas. Ele diz assim: o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E aqueles que estavam sobre a sombra da morte, resplandeceu a luz. Por quê? Porque o texto diz, porque o quê? Menino nos nasceu, e um filho nos deu. Por que Isaías escreve assim? Porque quando Jesus nasce, ele nasce como homem, menino, mas ele também é dado como filho. Jesus como homem é filho de Maria, Jesus como filho é criador, sustentador, pai, Deus de Maria. Jesus como Deus nunca nasce, porque Deus não nasce. Jesus como homem nasce, por isso que o filho nasce matéria. O menino nasce matéria, o menino nasceu, mas o filho não nasce, porque Jesus não foi criado e desde a eternidade ele é Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o Deus que você serve, ele não passa o céu e passa a terra, mas a palavra dele não passa. E quem ele é? Apocalipse 19:13, ele é a palavra de Deus. Se Jesus é a palavra e a palavra não passa, Jesus não passa. Então, meu irmão, ainda que as lutas e as dificuldades sejam grandes, permaneça firme em Jesus, porque Jesus não passa. Construa sua casa nele, que ele não se abala, ele é a rocha fundamental, a pedra que não pode ser abalada. É por isso que já se passaram tantas lutas, e você permanece firme, porque você está em Jesus, amém? O texto vai dizer que Pedro também entendeu isso. Aquele povo que estava em trevas agora tem a oportunidade de receber a luz, e quem é a luz? A luz é Jesus. Por isso o texto diz que Pedro escreve que a igreja deve buscar a santidade, porque sem a santidade nós não conseguimos alcançar a comunhão com Deus. Mas como eu consigo viver em santidade? Como eu consigo me achegar a Deus? Pedro foi um dos apóstolos mais explosivos. Talvez ele fosse colérico, talvez ele fosse sanguíneo, mas a verdade é que Pedro não era nada calmo. Na maioria das vezes ele se explodia, ele falava, ele tomava frente. Quando Jesus perguntava: vocês não vão embora? Se vocês quiserem ir, pode ir. Pedro levanta, toma a palavra e diz: Senhor, para onde nós iremos, se o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando Jesus estava aparecendo no meio do mar da Galileia, os discípulos com medo da madrugada, com as ondas altas, todo mundo dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Pedro, que era muito corajoso, levanta e diz: se o Senhor for o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Pedro era esse cara, que às vezes, pela muita vontade, ele errava, mas ele acertava também. Pedro foi lapidado por Jesus. No dia em que Jesus foi preso, Pedro quase arranca a cabeça de um homem.
Ou você acha que Pedro queria arrancar a orelha de Malco? De forma alguma. Malco, que era esperto e deu uma fugida e conseguiu arrancar a orelha, mas ele de forma alguma tentou cortar a orelha. Ele não era um espadachim, ele era um homem bruto, galileu. Mas Jesus foi misericordioso e falou: Pedro, guarda essa espada. Quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Sabe de uma coisa, meu irmão? O que o Evangelho nos ensina? É que talvez alguém já tenha desistido de você. Talvez o seu irmão já tenha desistido de você, ou talvez você já tenha pensado em desistir de algum irmão, de algum parente. Mas Jesus, quando veio, ele veio debaixo de uma profecia de que ele não iria esmagar a cana trilhada e nem iria apagar o pavio que fumegava. O que significa isso? A cana trilhada já estava amassada pelo carro de boi, e ninguém dava nada por ele, então tinha que esmagar aquela cana, mas Jesus não, Jesus dá mais uma chance para a cana ficar em pé, e falar: pode produzir mais açúcar, pode produzir mais doce, que eu vou te dar mais uma chance. O pavio que fumega, quando começa a faltar azeite, óleo, alguém vai lá e acaba com ele. Jesus não. Jesus dá chance, coloca mais óleo e diz: pode continuar queimando, porque eu tenho um plano na sua vida, eu vou continuar mudando a sua história. Nessa noite, Jesus está te dando mais uma oportunidade, porque Ele deu chances para Pedro. Por 3 anos ele segurou a bronca de Pedro. Quando Satanás tentou cirandar com ele, Jesus ora e diz: não deixa, Pai, que o diabo cirande com Pedro. Deixa eu dizer para você, talvez você nem imagina, mas o Senhor tem cuidado da sua história, Ele tem intercedido. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele tem agido espiritualmente, como Cassiane diz, quando Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Talvez você tenha entrado aqui hoje desesperado, sem saber o que fazer quando voltar para casa, mas confia, porque tem um Deus no céu que está velando pela sua vida, cuidando da sua família, mudando a sua história. Ele não dorme, Ele não cochila, diz a palavra de Deus. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. O texto diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele diz: o sol não vai te trazer nenhum tipo de moléstia de dia, e nem a lua vai conseguir trazer mal para você de noite, porque o Senhor é quem te guarda. Bendito seja Deus. Por isso que nós somos o povo mais feliz da terra. Sabe, meus irmãos, e Pedro agora, depois de convertido, ele recebe o sopro de Jesus, quando Jesus ressuscita. E há uma confusão aqui em dizer que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo naquela ocasião. Não foram. Eles foram batizados com o Espírito Santo no capítulo 2 de Atos. Ali sim, eles foram batizados com o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo. Em Atos eles foram batizados. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e dizem para aqueles homens: vocês estão achando que nós estamos bêbados? Estão achando que nessa hora do dia nós estamos cheios de mosto? Uma irmã uma vez leu esse texto e falou: estamos cheios de monstro. Não, não é monstro, é mosto. Estamos cheios de mosto. Mas ele disse: nós não estamos cheios de mosto, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós estamos embriagados pela presença de Deus. E essa é a capacidade que Deus tem de pegar um vaso sujo, de uma talha que os fariseus usavam para lavar as mãos, e falar assim: traz a talha, enche d'água, que eu vou transformar água em vinho. É isso que Jesus faz comigo, com você. Lugares impróprios, se fosse nos nossos dias, a talha seria como um vaso sanitário, uma pia de um banheiro, em que você lava as mãos. Jesus pegou a pia de um banheiro, falou: enche de água, que eu vou colocar bebida para todo mundo beber dentro dela. Sabe quem é essa pia desse banheiro? Sou eu e você. Não temos nada, mas por causa dele, o conteúdo que ele colocou em nós, fez com que o nosso valor fosse mudado. Eu não sou quem eu sou, e você não é quem você é, porque você é bom, mas porque ele é bom em todo tempo ele é bom, bendito seja Deus. Pedro estava nessa condição: eu não mereço, mas o que eu tenho dentro de mim, faz com que eu mostre que Deus pode mudar a vida de um homem. Você já olhou para trás e fez uma análise de como era a sua vida há 5 anos atrás, há 10 anos, há 20 anos?
Jesus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua mudando histórias. E chegando ao fim dessa mensagem, o apóstolo Pedro, ele diz que a nossa vida com Deus, ela tem que ser provada. No meio do capítulo 1, exatamente no versículo 15 e 16, ele vai falar sobre a santidade. Mas se os irmãos puderem depois fazer a leitura do capítulo inteiro, vocês vão ver que lá no início, Pedro fala que nós fomos chamados por Deus para sermos provados. Quando o Inmetro vai fazer o teste de alguma cadeira, como essas que vocês estão sentados, eles pegam um peso muito grande e soltam em cima dela. Se aquela cadeira for de qualidade, ela não quebra. Se ela for fraca, ela quebra, ela não passa, ela não recebe o selo do Inmetro. Quando algum brinquedo vai ser produzido, tem que passar pelo teste de qualidade. Quando um carro vai ser produzido, tem que passar pelo teste de qualidade. E então, quando aquele carro, aquele produto, aquele item passa, ele recebe um selo. Fala comigo assim, selo. O selo de qualidade do Inmetro. E nós? Nós também passamos pela prova. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Olha só, Deus prova a nossa fé. Para que Ele prova? Para ver se a nossa fé é verdadeira. Se você realmente tiver fé em Jesus, não importa o tamanho da luta, a profundidade do problema, a largura do vale, não importa a dimensão do mar, você crê que Deus vai operar e o nome dele vai ser glorificado na sua vida? Então, se alguém passar pela prova, vai receber o selo do Inmetro? Não. Você vai receber o selo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Você vai ser selado pelo Espírito. Aí vai dizer no final, quem tem o selo? Você. Então você passou no teste. Vinde, benditos do meu Pai, e possuam por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Detalhe. Não é o selo do Espírito com letra minúscula. É o selo do Espírito com letra maiúscula. E o Espírito, ele tem um adjetivo no nome dele, que não é um sobrenome. É o Espírito Santo. Uma vez nós estávamos no monte, e um irmão que era da vida louca, drogado, marginal, cheio da maconha e da cocaína, que vivia no mundo, no crime, ele se converteu, inclusive hoje ele é um dos pastores usados da Ermida, na igreja Assembleia de Deus Manancial do pastor Johnny, nosso irmão Sidney, pastor Sidney hoje. Ele orou assim no monte, eu não me esqueço disso. Ele orou assim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque antigamente eu era cheio de espírito imundo, mas o Senhor me salvou, e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Eu nunca mais me esqueci daquela oração. O homem lá fora, ele é cheio de um espírito imundo, porque é sujo pelo pecado. Mas a partir do momento que ele passa pelo holocausto, ele passa pelo sangue, ele limpa as mãos da bacia, ele entra no santo, e no santo dos santos não é possível ele entrar lá sem sangue. Então ele se torna santo, porque se você recebeu o selo do Espírito Santo, é porque tem uma qualidade em você. Santidade ao Senhor, bendito seja Deus. O Espírito Santo não habita em lugar sujo. Por isso ele convence o homem de 3 coisas, pecado, justiça e juízo. Se você for para o céu, é porque você tem o Espírito Santo. Se você não for, é porque não tem. Porque só pode entrar no céu com esse selo. Vai passar no QR Code de Deus. Pip, pip, pip. Não, esse aqui está fora. Pip, esse está fora. Esse está fora. Mas se tiver o selo do Espírito, é como um código de barras. Vai dizer, esse aqui está codificado, esse aqui está selado, esse aqui está no banco de dados da eternidade, esse pode entrar. Meu irmão, nessa noite, eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu sei que o Espírito de Deus pode vir sobre a sua vida, e você pode sair daqui selado, marcado pelo Espírito de Deus. E Pedro vai dizer que eu e você temos que viver uma vida diária com Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Nós temos que nos afastar do pecado. Pedro disse que eu e você temos que sair fora daquilo que não convém ao Senhor, porque somos santos. Por isso ele diz, sejam santos, porque Ele é santo. Lá no jardim do Éden, Adão perde a santidade. No Getsemane, Jesus quase que desiste, mas ele não desiste. Mas lá no final, no jardim dos mortos, aonde sepultavam os defuntos, quando Marta e Maria foram lá, quando as mulheres foram procurar Jesus,
Elas não encontraram ele. Porque num jardim cheio de morte, aonde tudo poderia dar errado para Jesus, Jesus ressuscita dentre os mortos e entrega para nós a porta da salvação aberta, dizendo: agora vocês podem voltar para o Éden, agora vocês podem ter comunhão com o Pai novamente, agora vocês podem ter direito à árvore da vida novamente. Por quê? Porque eu, o Cordeiro, Jesus, derramei o meu sangue, para que através de mim, somente por mim, vocês viessem ao Pai. João 14,6, Jesus não usa a expressão vai ao Pai. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você pode ler na sua Bíblia. Ele diz assim, ninguém vem ao Pai. O certo no português seria ninguém vai, porque o Pai estava no céu. Mas ele não diz assim. Ele diz ninguém vem, porque ele e o Pai são um. É impossível que você chegue ao Pai, a Jeová, sem passar por Jesus, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nessa noite nós louvamos o nome do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho da nossa salvação, Ele é a verdade que nos libertou, Ele é a vida que nos encheu de vida, e hoje Ele permanece vivo no nosso meio, dizendo: vinde, vinde após mim, vocês que estão cansados e atribulados, e vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Hoje é dia de entregar a nossa vida ao Senhor e dizer: Senhor, obrigado, mas eu quero continuar em santidade ao Senhor. Pastor, eu queria terminar orando. Eu queria que você, nesse momento agora, meu irmão, fechasse seus olhos no seu lugar. Eu queria que você trouxesse a sua memória de verdade assim, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Se não fosse o sangue de Jesus, aonde eu estaria? Continue de olhos fechados. A Bíblia diz em Atos que quando Pedro e João curaram um homem manco, um homem coxo, aquele povo começou a querer adorar a Pedro, adorar a Tiago, a João. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles queriam adorar, mas eles disseram assim: não olhem para a minha santidade, para a minha piedade, porque não é por causa da minha santidade, é por causa do poder de Deus que está dentro de nós. Meu irmão, não é por causa de nós, é por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga aí no seu coração agora: obrigado, Jesus, porque o Senhor salvou a minha alma. Diga para Ele: obrigado, Jesus, porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Diga de verdade, diga: obrigado, Jesus, porque hoje eu posso viver em santidade por causa do preço. Pedro vai dizer: não foi com coisas dessa terra que vocês foram comprados, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Ó Deus, nesta noite, nós te rendemos graças. Nós te rendemos louvor, porque não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso mérito, é pela sua graça que nós fomos salvos, Senhor. É pelo seu amor infinito. Deus provou, o Senhor provou o seu amor para conosco. Nós ainda éramos pecadores, mas o Senhor enviou Jesus, e por causa dele, nós estamos aqui hoje para te bendizer e te glorificar. Senhor, em meio a uma sociedade corrompida, em meio a ideais totalmente contrários ao do Senhor, nós te pedimos: guarda o nosso coração neste tempo, Senhor. Como o Senhor preservou Daniel na Babilônia, como o Senhor preservou José no Egito, como o Senhor manteve o seu povo santo em meio ao pecado, nós te pedimos, Senhor, escreve na tábua do nosso coração: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Coloca na mente deste jovem o temor quando ele for abraçar a namorada. Coloca na mente desse homem o temor quando ele for trabalhar com uma mulher que não é a sua esposa. Coloca, Senhor, na mente desta mulher o temor quando ela for em um carro que não for o carro do seu marido, e o Senhor possa ser glorificado em todo o tempo, e que nós, como igreja, possamos ser achados como uma igreja santa, imaculada, sem ruga, sem defeito, que vai ser chamada de igreja gloriosa. Senhor, nos ajuda, não permita que o diabo se irande conosco, mas como o Senhor ajudou a Pedro, nós te pedimos: ajude também cada irmão que aqui está, ajude a mim, ajude a nós, para que aquele grande dia
nós possamos ouvir a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos do meu Pai, e possuam por herança o reino. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, abençoe essa igreja, abençoe cada um dos que estão pela internet, que possamos viver em santidade, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Pastor Mateus, por favor. Queridos, eu ainda vou ter que recalcular a rota para chegar em casa. Foi forte. Tá doendo aí, não? Não, né? O cajado aqui tem outra função. Vem cá, minha ovelha. Amém? Glória a Deus por isso, né? Eu já disse. Algumas pessoas sabem, eu oro por esse púlpito. Eu oro pedindo ao Senhor que daqui Ele tenha liberdade de falar com a gente. Independente se vai doer aqui ou aqui, eu sei o que Ele nos ama e quer nos conectar para a eternidade junto com Ele. Então, quando você vier, deixa o seu eu lá fora e fala com Ele para falar com você, que você vai ter certeza que aqui tem gente orando e pedindo a Ele que fale com você, que fale comigo, começando comigo. Porque o interesse dele é que você vai ficar com ele para uma eternidade. Então não adianta a gente andar aqui conforme a gente pensa, conforme a gente quer. Não é sobre a gente, é sobre os planos dele para a gente. Uau, isso é poderoso. Isso faz toda a diferença. Eu já te provoquei e vou provocar de novo. Você... O que é 70, 80, 90, 120 anos, 150 anos perto da eternidade? Dá para medir? Eu nem sei o que é isso. Eu imagino que seja um grão de areia na beira da praia. Esses 150 anos é a vida que eu e você vivemos aqui. É nada em relação a uma eternidade. Só que tem uma escolha. A escolha nesse grão de areia, nesses 150, vai mudar a realidade de uma eternidade. Por isso a nossa preocupação, o nosso zelo, o nosso carinho, o nosso amor por você, em trazer a verdade bíblica para aplicar na minha e na sua vida, para a gente fazer as escolhas certas. E assim a gente vai se melhorando. Você me melhora, eu te melhoro. Eu gero em você o desejo de estar lá, você ora e gera desejo também em mim para estar lá, e nós vamos caminhando juntos como igreja, um cuidando do outro, uma família, um se preocupando, intercedendo, orando um pelo outro, acordando de madrugada, pagando preço, orando um pelos outros, para cobrir uns aos outros em oração, para a gente estar alinhado com o propósito. Diz a palavra: eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e de prosperidade, diz o Senhor. Eu quero. E eu quero para mim e para você. Pastor Jason, Deus abençoe, leva um abração lá para a congregação, para os pastores, que o Senhor continue te usando poderosamente. Eu queria que ele estivesse aqui para falar sobre finanças, mas foi meio em cima da hora. No mês passado, ele tem bom conteúdo em finanças, mas vai ter oportunidade. No Café dos Empreendedores, nós vamos marcar, de novo, retomar. Nós vamos estar junto com eles, aqueles que quiserem passar por aqui lá pelas 6 horas da manhã, para ouvir a palavra antes de ir trabalhar, vão ter oportunidade. Isso é só para quem quer romper com a vida, romper na vida. Quem não quer, fica em casa dormindo, que é melhor. Deixa para a gente que quer. Vai sobrar mais. Não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus? Tem gente até com a mão na careca. Jesus, o que esse homem está falando? Eu já não estou dando conta mais nada. É assim mesmo. Querido, vamos orar, encerrando esse momento gostoso. Já passamos muito do horário.
eu vou voltar a me cuidar com relação a essa questão do horário para te abençoar. Eu sei que você depende de ônibus, depende de tantas outras coisas, deixa a filha às vezes para estar aqui. Eu vou voltar a te respeitar, eu vou assumir esse compromisso com você. Eu e todo mundo aqui, viu? Estenda a sua mão assim para receber. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar, mais uma vez, declarar que nós estamos te adorando. Senhor, a tua filha e o teu filho vieram para cá para obter uma resposta do Senhor. Nós estamos aqui agora, juntos como igreja do Senhor, para, em unidade com ele e com ela, buscar a resposta, o milagre, aquilo que o Senhor tem para a vida dele e para a vida dela, individualmente. Eles estão com as mãos abertas para receber a resposta, para receber o milagre, para receber a direção, para receber a exortação, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ele e para ela. Então, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós que estamos aqui te pedindo. Senhor, alguns estão pedindo paz em casa, pedindo libertação, pedindo conversão de parentes, de amigos, de vizinhos. Tem gente pedindo emprego, tem gente pedindo um novo cliente, o fechamento de um negócio, uma empresa próspera, tem gente pedindo um casamento diferente do que está, tem gente pedindo a reconciliação, tem gente pedindo restauração, restituição. Senhor, seja o que ele ou ela estiver pedindo, nós unimos a nossa fé junto com eles, pedindo ao Senhor que faça a sua santa e perfeita e agradável vontade sobre cada um desses pedidos, Senhor. E nós estamos juntos como igreja, repreendendo também na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, todo mal em ação, todo espírito imundo que está tentando impedir ele e ela de conquistar isso que o Senhor tem para eles. No nome de Jesus, nós damos ordem agora, bata em retirada, e seja livre, seja liberto na autoridade do nome de Jesus. Que haja paz dentro dessa casa, que haja libertação, transformação dessa vida, no nome santo e poderoso de Jesus. E para que isso tudo aconteça, que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações, o poder, a direção, a comunhão do teu santo e poderoso Espírito esteja sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, sobre o ministério do pastor Jason e sua família, os seus líderes, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, mais uma vez, gratidão por estar aí com a gente, que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana de vitória no nome de Jesus. Amém? Vão em paz. Hashtag Deus é tremendo. Me tornei mais um dos milhares de seguidores que tu tem.